Aparentemente, a terceira temporada de The Last of Us vai ser focada na história de Abby. Então, eles acertaram muito em trazer esse flashback do final do jogo para agora, a cena da varanda, porque se isso realmente acontecer, a gente teria que esperar até 2029 por uma quarta temporada que ainda nem está confirmada. E a gente já precisava de respostas para coisas que foram colocadas nos primeiros episódios dessa temporada. E aqui nesse vídeo eu vou falar dessa linha do tempo que aprofundou a história de Joe e Ellie. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e a atriz Catherine O'Hara, que interpreta a psicóloga Gale nessa temporada de The Last of Us, deu uma entrevista à Variety e foi questionada se ela voltaria para a terceira temporada. E ela disse que com certeza não, segundo Craig Mazin, porque seria contada a história de Abby. Isso ainda não foi confirmado nem por Craig nem por Neil Druckmann, mas essa atriz vindo por um meio tão focado e tão especializado em televisão, a gente já pode pensar que a história de Abby será contada. Isso é algo que tem no jogo. Eles dão uma parada na história de Ellie e conta esse momento de Abby, depois da morte de Joe e esse momento que ela está em Seattle, e até mesmo o que vem depois, quando as duas se encontram. Pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo, já que eu não joguei o jogo. Por isso esse episódio de flashback, ele foi tão importante quando colocou a cena da varanda, que era no final do jogo, e muitas pessoas criticaram. E agora faz mais sentido ela ter acontecido, porque dá uma profundidade à história dos protagonistas, Joe e Ellie. Eu tive recentemente uma experiência com Ruptura que eles fizeram um episódio de flashback. Só que em vez de aprofundar a personagem, eles colocaram 5 anos da vida dela um em cima do outro. Então, mais uma vez, ela continuou uma incógnita. Aqui não. The Last of Us tirou um episódio inteiro para contar esses 5 anos da vida dos dois em Jackson. E eles acertaram muito nisso. E quem sabe, realmente, dar uma temporada para Abby aumente mais a profundidade da história dela. Outra surpresa desse episódio foi que ele contou a história de origem de Joe. Isso não tem no jogo e Neil Druckmann falou no vídeo de bastidores que foi Craig Mazin que deu a ideia e que ele gostou muito. E realmente, para o telespectador de uma série, é preciso que a gente saiba as motivações do personagem. O que foi que moldou Joe para que ele haja daquela forma? E isso veio por meio daquela cena em que Joe, depois da sua adolescência, protege Tommy de seu pai. Ou seja, ele atua do jeito que faz para proteger as pessoas que ele ama. Também nessa mesma cena, nesse momento, foi mostrado todo o significado do relógio de Joe. Isso nunca foi falado. O relógio pertencia ao pai dele. Apesar de ser tão violento, ele manteve essa lembrança do pai. E isso passou para Sarah, a filha dele, que consertou, como foi mostrado no episódio piloto da série, e que agora está ali com ele naquele momento em que ele conta para ele tudo, com toda a caminhada dele com Ellie, até no final, depois da morte dele, quando Ellie guarda o relógio. É mais um significado de Joe que foi contado pela série. Mas o que fica mesmo é que ele foi criado em um ciclo de violência, um ciclo de causa e consequência. Esse episódio ele se desenvolve por meio dos aniversários de Ellie. Isso é bom porque a gente fica sabendo, por meio do tempo, da ordem cronológica de datas, como tudo está se evoluindo e a profundidade do relacionamento deles dois. Começa com os 15 anos dela, mas temos que prestar atenção a algo, porque é dito que eles chegaram a 2 meses em Jackson. Isso é muito importante, porque algumas fontes oficiais da série do jogo falam que o aniversário de Ellie é na primavera norte-americana, ou seja, em março. Então isso deve estar acontecendo em março na série, que é quando ele dá o violão de presente a ela, fazendo a referência ao último episódio da primeira temporada, que foi quando ele prometeu ensiná-la a tocar violão. Isso é outro ponto muito bom desse episódio. Ele sempre vai voltando à primeira temporada, mas principalmente aqui nesse aniversário dela, é porque está mostrando que eles estão começando um relacionamento em família, de pai e filha. Isso não é algo que passou de Sarah para Ellie, não. Foi desenvolvido com Ellie, porque, como ele diz também no último episódio da primeira temporada, não foi o tempo que curou ele, fazendo já uma referência a ela. Ela até olha com carinho para ele naquele momento e fala que vai voltar com ele para Jackson depois dos exames. Aqui
tem essa entrega do violão, algo bem bonito, e mostrando como os dois estão nesse relacionamento de pai e de filha. Realmente tem todo esse amor, apesar deles não falarem um para o outro, principalmente ela. Ele mais posteriormente vai falar, mas aqui é isso que se baseia, o início de uma família. A série dá um salto no tempo e vai para o aniversário dela de 16 anos. E é nesse momento que tem o presente mais bonito, que é a visita ao museu. Mesmo quem não jogou o jogo como eu, já viu as imagens dessa cena do flashback. E ver o live action fica ainda mais bonito, porque você tem Pedro Pascal chorando, emocionado, observando ali Bella Ramsey em sua atuação como Ellie, é, escutando todo o lançamento da Apollo 11. Ele fica emocionado naquele momento. Então, ver esse live action do presente, da visita ao museu, foi muito bonito. Com ela ali no dinossauro, ele observando, sorrindo. Mas essa cena traz um contexto muito importante, que é, a gente fica sabendo agora porque ele está agindo da forma como está agindo em Seattle, daquela forma bem descuidada. É contado que Ellie ainda não participou de nenhuma patrulha aos 16 anos de idade. Joel quer que ela aproveite a inocência dela e ela já não quer mais isso. Ela quer participar de outras coisas em Jackson, mas ele a mantém longe das patrulhas. Ou seja, aos 16 anos, ela não tem uma experiência que Dina tem, de ir para fora de Jackson, de lutar com os infectados, de poder fazer a triangulação, que é algo que Jesse falou no outro episódio. Sabia que a triangulação não era dela, porque ela não tem essa experiência. Então a série mostra muito disso, do porquê ela está agindo dessa forma em Seattle, bem descuidada. É porque ela não teve uma preparação desde cedo, desde que chegou em Jackson. E também tem a questão de que começa a dúvida dela em relação aos vagalumes. Não é que começa, é que dispara novamente esse enredo. Ali, quando eles voltam da visita ao museu, ela vê os vagalumes. E novamente começa aquela questão da dúvida. Tudo aconteceu como realmente ele contou? Foi como ele me disse, como ele jurou? Então começa a dúvida de Ellie novamente. E o aniversário de 17 anos de Ellie, ele é um completo desastre, principalmente porque envolve a adolescência e a raiva dela. Claro que Joe tentou transformar aquilo em algo bonito, trouxe um bolo de chocolate perfeito, que era o que ele queria desde os 15 anos, mas o que encontra é ela em relações íntimas, com drogas e também fazendo tatuagem. Tudo isso pode levar a ser algo da adolescência, que a gente pense isso, é o que vem logo imediatamente o pensamento, e também para ele. Ele fala na série até que é a aborrecência toda de uma vez. Mas aqui é mais a raiva dela pelo que aconteceu, o que foi disparado no aniversário de 16 anos dela, que é em relação aos vagalumes. Joe está perdendo ela e nem sabe o porquê. Ela está com essa raiva internalizada porque ela sabe que ele fez algo no hospital impedindo ela de ser a cura para toda a humanidade. E isso está ali internalizado nela e ela vai punindo ele. Por isso que esse aniversário é tão emblemático, porque é quando começa a queda no relacionamento dos dois. A série não mostrou o que aconteceu no aniversário de 18 anos dela, mas o que a gente teve até aquele momento foi o início de uma família, de uma relação de pai e filha, e o início da queda desse relacionamento. Então, aos 19 anos, parece que teve uma melhoria, porque ela já está escrevendo o que quer perguntar para ele em relação aos vagalumes. Ele chega animado para dar para ela o presente de 19 anos, que é a primeira patrulha. Somente aos 19 anos ela fez essa patrulha. É um total despreparo para quem mora em Jackson e no mundo pós-apocalíptico. E ainda mais, quando ela sai com ele para fazer a patrulha, ainda é numa rota muito segura. Ela não sabe nem usar o binóculo. E é nesse momento que acontece a queda total do relacionamento deles dois. E Eugene apareceu, ele que foi citado por 3 episódios seguidos, e eu me perguntava qual a importância dele. Primeiro, por ser um vagalume, eu achei que ele saberia sobre Ellie e contaria para Ellie o que Joe fez no hospital, mas ele já tinha saído dos vagalumes, então não poderia ser isso. Achei também que fosse Dina, porque Dina falava muito em relação a ele, mas não era. Ele foi mordido durante uma patrulha na rota segura que Joe estava levando Ellie. Mas aqui eu não quero falar sobre isso
nesse momento. Quero falar que ele fala para Joe que queria ver Gay uma última vez antes de morrer, porque é o rosto dela que ele quer ficar antes da morte. E Joe diz para ele que se você ama alguém, sempre a tem em sua mente. Isso pode fazer relação com o jogo. Algumas pessoas disseram que Ellie não consegue desenhar o rosto de Joe. Ela sempre risca os olhos e que somente no final, quando ela tem algum encontro com Abby, acho que quando vê que a vingança não vale a pena ou se vingou, eu não julguei mesmo, ela consegue desenhar ele novamente. Então isso pode se fazer uma referência ao jogo ou também à morte de Joe, porque naquele momento o último rosto que ele viu foi o de Ellie, de quem ele amava. Esse momento de Joe, Ellie e Eugene é muito importante, porque vai definir todo o relacionamento deles que vai para a ruína. Nesse momento, Joe olha para Ellie nos olhos dela e diz que promete que vai levar Eugene vivo até Gale para que eles se despeçam antes da morte dele. Mas ele acaba matando Eugene, mentindo para Gale e Ellie o entrega, dizendo: "Você jurou". Isso não tem nada a ver com a promessa feita em relação a Eugene, e sim ao que aconteceu no final da primeira temporada e início da segunda, quando ela pergunta para Joe se o que aconteceu no hospital era realmente verdade, e ele disse: "Eu juro". Ou seja, aqui caiu tudo. Ela fez as perguntas no papel para poder perguntar para ele com calma sobre o que tinha acontecido com os vagalumes. Aquelas dúvidas que ela tem desde os 16 anos, tudo se confirma. Ele realmente tirou dela a escolha de fazer a cura ou não. Ele tirou esse propósito da vida dela. E agora está tudo confirmado apenas pelo olhar dele. Agora as datas, elas são importantes, porque Eugene morreu no aniversário de 19 anos de Ellie. Depois disso, passam-se 9 meses. Nesses 9 meses, Joe atrapalhou Ellie em relação à patrulha, treinamento com arma, treinamento em luta. É mostrado no primeiro episódio como as pessoas têm medo de pegar pesado com ela e depois ter problema com Joe. Ou seja, ela não foi preparada para o mundo pós-apocalíptico. E é por isso que ela está agindo daquela forma em Seattle, totalmente despreparada. Mas tem aquele momento no Ano Novo, quando eles mostram para as pessoas de Jackson e para a gente como está o status do relacionamento deles dois, por causa da briga com Seth, quando ela ofende ele na frente de todo mundo. Mas no episódio seguinte, tem Ellie acordando feliz porque vai em uma patrulha com Joe num dia de pai e filha. O que aconteceu nesse meio tempo para que houvesse uma briga e depois uma felicidade, um dia de pai e filha? É quando vem agora esse episódio e mostra esse flashback, que é muito importante no jogo porque acontece no final, mas que a série trouxe agora. Porque mostra que Ellie voltou até a varanda e se reconciliou com Joe. Ou seja, se tem mesmo uma terceira temporada focada em Abby, a gente teria que esperar uma quarta, que ainda nem foi confirmada, em 2029, para ter esse flashback. Não faz nenhum sentido. Ele faz sentido agora, realmente, num momento em que é a temporada em que Joe morreu, onde tem uma reconciliação e a vingança de Ellie. E essa é uma série que parte o coração de diversas formas. E aqui foram as datas. Como eu falei, Eugene morreu no aniversário de 19 anos de Ellie. Passaram-se 9 meses. Depois de 9 meses, no Ano Novo, Joe morreu. E Ellie teve um pneumotórax e ficou 3 meses internada. Quando ela recebe alta, é no mês de março, o mês do aniversário dela. A gente não sabe o dia exato do aniversário dela, mas foi aos 20 anos. Ellie ali não teve bolo, não teve presente. Ela teve a morte de Joe. Foi o primeiro aniversário dela sem Joe, somente com a saudade dele e a sede de vingança. E acabou que o presente de aniversário de 20 anos de Ellie foi a perda da inocência, algo que Joe lutou tanto para preservar. Agora só vem a raiva, vingança e escuridão. A série realmente mostrou nessa linha do tempo narrativa com flashbacks toda essa profundidade do relacionamento deles como unidade de Joe e Ellie, e deu também muitas respostas. Mas eu quero saber de você, o que achou desse adiantamento de flashback, o que acha de ter uma temporada focada em Abby? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.